Sejam muito bem-vindos à Rede São Paulo Saudável e mais um programa Saúde em Questão. Um programa feito por vocês, para vocês, nossos trabalhadores, colaboradores da saúde. Hoje nós estamos recebendo Fábio Aguiar, educador físico do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, lá na Unidade Básica de Saúde, Jardim Niterói. Ele que é formado em Educação Física e veio aqui conversar conosco para falar da importância do exercício físico para a nossa saúde. Fábio, seja muito bem-vindo. Quero que você se sinta à vontade. E eu queria começar perguntando para você como é que está essa sua vida? Nós estamos aqui conversando antes do programa e ele estava contando 10 anos de formado, 2 anos de NASF, e eu queria entender um pouco do que mudou para você nessa sua formação, desde que você saiu lá da universidade. Bom dia a todos. Agradeço a oportunidade por estar aqui, a minha chefe imediata que nos liberou, para participar do programa e confiou no nosso potencial para estarmos aqui. Nesses 10 anos de formado, eu já atuei em escola, em academia, assessoria esportiva e eu nunca tive essa experiência de trabalhar na saúde especificamente, Ao trabalhar na saúde, nós percebemos que há uma diferença muito grande quando se trabalha numa equipe multidisciplinar. Existem vários profissionais, eu costumo dizer que hoje eu já não sou apenas um educador físico. Hoje eu tenho conceitos de terapia ocupacional, fono, nutrição e as outras, assistente social, diversos outros ramos que nós trabalhamos. E nós conseguimos perceber a diferença no nosso potencial de trabalho. Hoje eu já não avalio mais um paciente por questões físicas, e sim pelo contexto que ele traz. Então, basicamente isso mudou. Na forma com que eu vejo o paciente, eu o vejo de forma global, eu já não vejo a patologia em si, e ali nós investigamos um pouco mais o porquê ele chegou até aquela patologia. Às vezes são questões familiares que aquele tipo de problema que ele está tendo é apenas a ponta do iceberg. E isso é importantíssimo você trazer, porque uma coisa é quando você saiu da universidade, com alguns conceitos, com a teoria, a prática vem no aprendizado, no dia a dia, mas com certeza você não via essa necessidade e da importância da transdisciplinaridade. Você passou a perceber no momento que você entra no Núcleo de Apoio à Saúde da Família? Sim. Quando eu entrei no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, quando eu entrei no NASF, a equipe necessita desse apoio dos profissionais que ali fazem parte, e as disciplinas elas têm que conversar entre si, ela tem que ser trans, ela tem que perpassar uma pela outra, Então, em algumas situações nós estamos analisando algum paciente, eu tenho que ter a nutricionista ao meu lado para que ela dê o ponto de vista dela, o físio, então essas consultas compartilhadas, até mesmo com o médico, o enfermeiro, para que eles possam dar a visão específica deles e ali você consegue ter uma formação e entender, nossa, ele avaliou esse tipo de coisa, algo que eu não enxerguei. Claro que a partir daí eu começo a avaliar os outros pacientes também com um olhar semelhante ao dele, semelhante ao do outro. Isso você reputa, Fábio, nesses 2 anos aí que você está dentro do NASF, isso está te fazendo um novo profissional? Quer dizer, o seu olhar mudou daquele profissional que saiu da universidade para hoje? Com certeza, mudou. Eu costumo dizer que eu já não sou mais um simples educador físico, um profissional de educação física. Eu acredito que esse processo de formação, ele não para aqui, ele continua, Então, a cada dia eu tenho recebido informações, eu tenho aprendido um pouco mais. Então, eu não posso dizer que eu sou apenas um educador físico. Eu posso dizer que eu tenho a minha formação base, mas eu estou um pouco mais completo com relação ao conhecimento de uma forma geral. Isso só faz a gente pensar que a gente está no caminho certo, Quer dizer, sim, olhar para a importância da transdisciplinaridade, do multiprofissional, da importância desse acolhimento. Então, isso faz com que realmente a saúde também mude, porque a sua atenção ao munícipe torna-se diferente. Sim, também. Então, qualifica o profissional e qualifica a nossa saúde para o nosso município. E eu fico muito satisfeito de ouvir isso. Agora, nós vamos tratar aqui do exercício físico.
Eu queria começar a perguntar, né? A gente vê atividade física, exercício físico, né? As pessoas hoje cada vez mais procurando os parques municipais para fazer as suas atividades físicas. Nós temos parques com aparelhos que, né, auxiliam no dia a dia. Este é um período em que nós estamos num momento mais tranquilo, o tempo colabora, e tudo isso é importante. Mas o que é, ou qual é a diferença entre a prática da atividade física e o exercício físico? Bom, algumas pessoas costumam falar, né? Vou citar o exemplo da nossa unidade, né? Das em que nós atuamos. Estávamos dando uma palestra a respeito da importância do exercício físico e a palestra era voltada para os agentes comunitários, né? Porque nós verificamos que muitos estão com sobrepeso, né? Alguns com obesidade. E aí surgiu a questão, nossa, mas eu faço caminhada todos os dias, né? E eu continuo com sobrepeso. E ali eu expliquei, né? Que aquilo que eles fazem não é um exercício físico, e sim uma atividade física, né? E essa também é algumas desculpas de muitos pacientes, né? Quando eu cito, por exemplo, olha, é necessário que você faça uma caminhada, uma corrida. Nossa, mas eu faço caminhada todos os dias. Não, peraí, me explica como funciona a sua caminhada, né? Aí eu começo a diferenciar o que é o exercício físico e o que é a atividade física. A atividade física é tudo aquilo que você faz de forma funcional. Você subir e descer escadas, estender a roupa, varrer o chão, limpar a casa, lavar a louça, tudo aquilo que você faz de forma funcional no seu dia a dia. Ir à padaria, passear com o cachorro, isso é uma atividade física. Você faz uso do seu corpo para fazer diversas coisas do seu dia a dia, aquilo que você necessita. O exercício físico é diferente. O exercício físico é algo direcionado que visa melhorar uma capacidade física específica. Ou seja, eu preciso melhorar a minha capacidade cardiorrespiratória, então eu tenho que procurar um exercício físico específico que promova isso. Eu preciso melhorar minha potência, minha força, meu volume muscular. Então eu preciso de um treino resistido, um treino com sobrecarga para que eu ganhe volume muscular. Então, basicamente, a diferença entre o exercício e a atividade física é que o exercício físico ele é direcionado e que visa melhorar uma capacidade física específica, uma ou mais, dependendo do exercício que você faz. Já a atividade física é tudo aquilo que você faz de forma funcional com o seu corpo. Então, o levantar da cama e ir até a cozinha é uma atividade física. Você fez uso do seu corpo, daquilo que você tem, das potencialidades para chegar a tal lugar. É basicamente essa diferença entre o exercício e a atividade física. Ou seja, é aquela coisa, né? Ir ao banco não quer dizer que você esteja fazendo exercício físico. Exatamente. Né? Você está, na verdade, indo pagar conta mesmo. Exatamente. Não tem nada a ver o fato de você caminhar para isso. E é importante você citar, porque quando você coloca o exercício físico, também eu preciso estar adequadamente. Quer dizer, as pessoas acham que o fato de ir ao banco, ir à padaria, voltar, e aí vai com o mesmo sapato que usa para sair. E isso também prejudica. Então, quando você fala em prática de exercício físico, também requer que a pessoa se coloque de uma posição, com um tênis ou de alguma forma, para fazer aquele movimento, para fazer esse tipo de prática. Isso, exatamente. Se a pessoa for fazer uma caminhada, ela tem que estar com o sapato adequado, tem que saber o que vai fazer, ela deve ser orientada para tal. Então, quais são as suas capacidades, quais são as suas potencialidades, até onde você pode ir, né? Então, o exercício ele é direcionado, você deve estar com a vestimenta correta, deve ter se alimentado corretamente para praticar aquele exercício. Já a atividade física não necessariamente. Mas o que eu gostaria também de pontuar é que não quer dizer que a atividade física não tenha um gasto energético, ela tem. Né? Claro. Então, você faz uso do seu corpo, ali está acontecendo diversas trocas, você está tendo queimas metabólicas, você está usando o seu corpo para fazer aquela atividade. Então, o seu corpo está se movendo, está acontecendo alguma coisa. Só que o exercício ele é direcionado. Então, você tem um profissional que vai direcionar e que sabe quais são as suas capacidades, até onde você pode ir ou não. Então, ele conhece as suas limitações. Então, nós pensamos mais na questão da direção. Né? Eu vou fazer um link, né, nesse momento aqui com o ato de se alimentar. A maioria das pessoas se alimentam de forma automática.
sem se concentrar naquilo que está se alimentando. E a mesma questão é essa. Quer dizer, no ato de você, hoje, com essa mania de ficar com o celular na mão e tudo mais, as pessoas pouco conversam e às vezes estão se alimentando, você observa, né, e estão ali teclando, estão ali sem se conscientizar do ato. Isso também causa um problema nutricional. Sim. Né? Isso também causa... E o ato de você fazer a prática de exercício físico, ficou bem claro pelo que você colocou, na questão de melhorar determinados elementos que você queira. Quer dizer, massa muscular, a gente vai para um exercício mais resistivo, se é uma questão aeróbico ou anaeróbico, e aí eu quero que você, aproveitando já a deixa para você responder para nós, a diferença entre esses exercícios, mas é para capacitar aquilo que você quer, aquilo que você almeja, aquilo que você, aonde você quer chegar. Mas eu acho que é importante a gente frisar, né, que não é as mecânicas, aquilo que a gente faz no dia a dia, no automatizado, se a gente não estiver prestando atenção, parar para pensar, não, eu vou caminhar, eu vou fazer tal respiração, a pessoa não consegue fazer o equilíbrio disso. Seria mais ou menos isso, sim, acho que dá para entender nesse sentido. Mas aproveitando, me explica um pouquinho, aeróbico e anaeróbico. Bom, basicamente, a diferença entre o aeróbico e o anaeróbico é a não presença do oxigênio como fonte de energia. Né? Uhum. Então, um exercício anaeróbico é um exercício de curta duração e de alta intensidade. Então, nós podemos pensar como exercício anaeróbico o levantamento de peso, arremesso, corridas de 100 metros, onde a principal fonte de energia é o ATP-CP, né, que é adenosina trifosfato, e onde a pessoa consegue executar um movimento com uma explosão, uma intensidade muito rápida, porém com uma curta duração. Se você for pensar em uma corrida de 100 metros rasos, por exemplo, um atleta consegue executar essa distância em menos de 9 segundos. Uhum. Então, a principal fonte de energia é o ATP-CP, aquilo que está ali local, pronto para agir. Pronto, né? Para disparar. Pronto para disparar. Então, é a principal fonte de energia. O anaeróbico, não necessariamente você precisa do oxigênio como fonte, né, para que você consiga produzir energia. Uhum. O anaeróbico é alta intensidade e curta duração. Exercícios de musculação, por exemplo, há movimentos em que o movimento ele dura um tempo reduzido, né? E a principal fonte de energia é o ATP-CP, que a ressíntese dele, a recuperação também é um pouco mais rápida. Né? Então você consegue recuperar essa fonte de energia em 30 segundos, cerca de 70% você já consegue fazer basicamente toda a ressíntese do ATP-CP. Né? Até 3 minutos você consegue recuperar tudo. E isso muda a forma com que você prepara um atleta também. Sim. No caso do atleta, né, nós estamos falando, vamos pensar, o César Cielo, por exemplo, faz 50 metros na natação. Ele faz um exercício anaeróbico. Exatamente. Quando ele faz esse percurso na piscina, ele não respira. Uhum. Né? Não há necessidade porque ele faz a inspiração, entra no meio líquido e atravessa sem que haja necessidade. Porque se ele fizer a respiração, ele vai perder tempo. Primeiro porque ele vai sair, né, da água, parte do meio da cabeça dele, até ele respirar e acontecer todas as trocas ali, ele vai perder. Então, não há necessidade. O aeróbico, então, no aeróbico já é o oposto, você precisa do oxigênio, né? Então, são exercícios de longa duração, média e longa duração, intensidade pode ser até alta e moderada, né? E onde, basicamente, você vai usando outros sistemas energéticos, né? Você começa... Comparando aí na corrida ou na natação, né, os 400 metros, isso. Provas que requer que ele vá mantendo um cadenciamento dos seus passos para depois dar um sprint final. Aquele sprint final isso. Também é anaeróbico. Então, aí ele precisa fazer o treinamento para as duas coisas. Exatamente. Quando você já parte por um exercício de longa duração, onde há necessidade de outros sistemas energéticos, né? Aí você passa do ATP-CP para o glicolítico, aí já saiu do oxidativo, aí depois você entra na queima de gordura, que é dos 15 a 20 minutos para frente que você já começa a usar um outro sistema energético. Mas tudo isso por conta, né, de um exercício aeróbico. Você precisa do oxigênio para que ocorra, né, todas essas funções dentro do seu organismo. Então, o anaeróbico ele é rápido e intenso,
né? O anaeróbico, ele é de longa duração e ele pode ser intenso, de repente, numa corrida, no sprint final, caso haja necessidade de que o atleta ele necessite. Agora, se a pessoa for, quando você treina um indivíduo, né? Um paciente, por exemplo, quando você tenta melhorar as capacidades físicas dele, é necessário que você utilize os dois métodos, né? Exercícios anaeróbicos e aeróbicos, né? Para que você consiga melhorar as duas capacidades do indivíduo, né? Tanto a capacidade de resistência, força de resistência, potência, né? Força muscular, agilidade. Então, é necessário você trabalhar os dois, né? Que aí você consegue trabalhar o indivíduo de forma global, né? Sou Paulo Fernando, coordenador municipal de residências, estou aqui apresentando o programa Saúde em Questão e nós estamos recebendo o Fábio Aguiar, que é educador físico do NASF, lá no Jardim Niterói, que é formado em Educação Física e ele está trazendo aqui essas questões. E você que está nos assistindo, se tiver alguma dúvida, basta mandar o seu e-mail para canalprofissional@prefeitura.sp.gov.br e teremos certeza de que o Fábio vai ter o maior prazer de responder para vocês, porque nós vamos encaminhar para ele. Bom, hoje nós estamos no boom, né? Nós estamos entrando aí num período do ano que é extremamente mais agradável, né? A temperatura é mais amena e tudo mais. Agora, ainda continua observando os cuidados para uma prática de um exercício físico que se escolha alguns horários, né? Isso vale tanto para o verão, para o inverno, ou isso varia durante o ano? Como é que vocês, como educador físico, observam isso para quem faz a prática? Se eu for pensar, né, se nós formos pensar qual o melhor horário para praticar o exercício físico, eu diria que depende, né? Depende muito da disponibilidade da pessoa. Tem pessoas Hoje tem gente fazendo de madrugada, exatamente. Né? Tem pessoas que pela manhã têm bastante energia e têm bastante disposição. Então, há um fator positivo para essa pessoa em específico. Existem pessoas que elas não conseguem pela manhã ter energia suficiente para praticar o exercício físico. Outras preferem fazer à tarde ou à noite. Né? Existem os benefícios daquele que faz à noite, mas também existem alguns pontos negativos. Por exemplo, aquele que faz o exercício físico à noite, por exemplo, ele pode ser que não consiga dormir bem, fique muito agitado. Outros não, outros nem tanto. Pode ser que ele termine o exercício físico, libera endorfina, ele sente aquela sensação de prazer, de bem-estar, e ele se deita e consegue dormir bem. Outros, pela manhã, quando fazem o exercício físico, conseguem transcorrer o dia inteiro bem, com bastante potencial para poder trabalhar e executar suas atividades diárias. Outras pessoas não. Se fizerem exercício físico pela manhã, com certeza o dia dela vai ser muito cansativo e difícil de trabalhar. Então, eu penso numa palavra, né, que é depende do indivíduo. Quando você pensa na minha realidade na UBS, quando nós estamos no inverno, por exemplo, muitas pessoas ficam em casa por conta do tempo mesmo, né? Eu não diria que por se sentirem preguiçosas, mas é porque sentem mais dores, desconfortos e às vezes não conseguem sair, mas que eles têm vontade de vir sim. Só que isso não é desculpa para não praticar o exercício físico. Você pode praticar pela manhã, desde que você faça um aquecimento melhor, desde que você faça um alongamento melhor, né, em relação a uma temperatura mais fria e uma temperatura mais quente. Então você tem que pensar nesse viés. Mas com relação ao treino de manhã, de tarde, de noite, vocês têm os pontos positivos, os prós e os contras, mas você tem que pensar nos princípios, né? Você tem o princípio da individualidade, você tem que olhar para o indivíduo o que é melhor para ele, né? O princípio da sobrecarga, tem diversos princípios que você tem que pensar quando você vai treinar um indivíduo específico, né? Mas a grande maioria, acho que consegue executar pela manhã, né? Não vejo problema nenhum. E em questões dos minutos, quer dizer, as horas. Quanto mais exercício, às vezes você vai, as pessoas aí, às vezes dedicando 2, 3, 4 horas para isso. Isso existe um tempo, existe um limite. Se eu fizer meia hora todo dia, será que não é melhor do que eu pegar e recorrer a final de semana, eu vou ficar o dia inteiro, eu vou jogar bola, eu vou não sei o quê. Como é que funciona isso?
eu prefiro, vamos pensar no mínimo, né? Minimamente, o indivíduo, para que ele saia do estado de sedentarismo, que o sedentarismo é o mal do século, né? Ele tem que praticar pelo menos 150 minutos semanais, 150 a 200 minutos semanais. Aí você pode subdividir em 5 dias de 30 minutos, né? Ou você pode dividir 3 dias de 50 minutos. Você pode dividir de diversas maneiras, desde que você consiga separar entre 150 a 200 minutos, o indivíduo já consegue sair do estado de inatividade. O que seria bom para que ele veja e verifique mudanças em si, né, no próprio organismo, na questão de potencialidades, é quando você vai além disso, 200, 300 minutos, até mesmo 400 minutos semanais. Aí você pode dividir de diversas maneiras. Eu não aconselho a pessoa executar 3 horas de exercício num único dia, né? Ela pode fazer 1 hora em diversos dias da semana, né? Divide ao longo da semana. Porque o nosso organismo ele necessita de uma recuperação. Então, quando você exige demais, você lesiona demais esse organismo, a musculatura como um todo, né? Então, o ideal é entre 1 hora, 1 hora e 15, dependendo do indivíduo. Existem pessoas que têm uma treinabilidade muito boa, que ele pode executar 2 horas de manhã e 1 hora à noite. Não há problema nenhum. Claro, esse indivíduo ele está num nível avançado de treinamento, mas pensando na população, né, na nossa realidade, 45 minutos, pelo menos de 3 a 4 vezes por semana já é excelente. O exercício resistivo, ele é importante para o paciente na terceira idade? Sim, é importante. Né, porque o treino resistido, né, que é quando você precisa e necessita de uma sobrecarga para executar o movimento, ele faz com que você exija daquele músculo específico. Então, eu preciso fortalecer diversas musculaturas do meu corpo. Então, eu estou treinando hoje membros superiores, né? Então, eu necessito de uma sobrecarga, necessito de um peso, então uma garrafinha, algo adaptado, né? Então, esse treino resistido para a terceira idade é importante porque ajuda a fortalecer a musculatura, dá tônus muscular, né? Não necessariamente vai ter volume muscular, que essa não é a intenção, mas é com que ele tenha força e potência muscular, para que ele consiga executar as atividades diárias dele da melhor maneira possível, sem que ele sinta dores, né? Sem que ele sinta dificuldades para executar os movimentos. Então, quando eu penso num exercício voltado para a atividade funcional dele, né? Lembra da atividade física, né? Então, eu uso o exercício físico específico para melhorar a atividade que ele faz diariamente, que seria a atividade física. Poxa, se eu trabalho fortalecimento de membros inferiores, com certeza esse indivíduo bem treinado, ele vai conseguir subir a escada da casa dele sem sentir dificuldades, né? Então, eu uso o exercício físico para melhorar a atividade funcional do dia a dia, que seria a atividade física. E isso vê o que a gente espera mesmo, né? Manter na terceira idade o princípio de que ele tem a sua independência para que ele possa fazer a sua atividade. Ninguém quer chegar à terceira idade e para sair de um sofá ser difícil, né? Então, acho que isso é importante também. E o resistivo, que durante algum tempo havia um certo preconceito, né? Quem fazia exercício resistivo era o cara que queria ficar bombado, era a pessoa que queria ficar forte, que queria se exibir. E não é isso. É recrutar essa musculatura para que ajude a fazer no seu dia a dia. É um ponto interessante de ser abordado, ainda mais dentro da nossa população, que cada vez cresce mais a terceira idade. Com relação aos benefícios, mas principalmente a prevenção, como é que você vê, como que o exercício físico, então, além do fato de você criar a independência na terceira idade, mas mesmo para a criança, ou mesmo para o período que a pessoa está na sua atividade, no seu dia a dia, como é que o exercício físico auxilia a pessoa, ou pode trazer benefícios à pessoa? Bom, o exercício físico, se nós formos pensar, né, em que metade da população, até um pouco mais da metade da população aqui no Brasil, ela é sedentária, né? E se você for pensar que praticamente 1/3 da população mundial também está com sobrepeso e é sedentário, né? E quais são os males decorrentes do sedentarismo? Né? Sobrepeso, a pessoa tem colesterol alto,
a obesidade, dores musculares e diversos outros problemas decorrentes por conta da obesidade e por conta do sedentarismo, né? Porque o sedentarismo normalmente ele está atrelado a, exemplo, a obesidade, né? Então, não necessariamente um indivíduo obeso ele, né, seja sedentário. Tem pessoas que são magras, mas são sedentárias. Agora, o exercício físico ele visa promover diversos benefícios, né? Então, assim, questão da obesidade, que já é uma doença, por exemplo. Então, o indivíduo que ele pratica exercício físico de forma regular, ele não está propenso a ser obeso, né? Ele tem o controle das taxas glicêmicas melhor, da pressão arterial. Então, as dores musculares ele provavelmente não sente, né? Então, eu consigo prevenir e promover saúde com o exercício físico. Então, eu consigo prevenir com que o indivíduo futuramente não venha obter diversos problemas por conta do sedentarismo, né? O sedentarismo é o oposto da atividade, do exercício físico em si, né? Então, se eu penso nos problemas decorrentes do sedentarismo, o exercício físico ele seria o oposto, ele combate aquilo que o sedentarismo promove. Eu acho que a parte mais difícil é a gente quebrar essa inércia de ficar parado. Como que vocês lá estimulam as pessoas? O que vocês buscam para fazer esse estímulo a essas pessoas, para realmente eles serem acolhidos, vamos se movimentar, vamos à prática do exercício? Eu gosto muito de grupos, né? E eu penso que os grupos, eles fortalecem as pessoas como um todo e eles motivam, né? Quando eu chego no grupo, quando eu trago um indivíduo para o grupo, em que ele passa o dia inteiro em casa, ele não tem contato com outras pessoas, né? E ele chega ali no grupo, ele conhece novas pessoas, então o círculo de amizade dele aumenta, então ele vai porque não só por conta do exercício, mas porque tem uma pessoa que ele conhece, que ele fez amizade, que ele se diverte. Então, o grupo ele é importante porque ele motiva as pessoas, ele diverte, ele as mantém mais alegres, você dá bastante risada, você conversa. Não só, lembra, eu não trabalho apenas o exercício físico específico, nós conversamos antes da aula, nós damos risada, falamos de diversos assuntos, e isso faz com que eu possa trazer mais pessoas para praticar. Eu não posso pensar no exercício físico isolado, mas eu tenho que pensar no bio, no psico e no social também desse paciente. Lembra que eu vejo o paciente agora como um todo, eu não vejo mais a patologia dele. Então, o que eu falo? Olha, você precisa praticar o exercício físico porque é importante por conta disso, disso e daquilo. Ótimo, mas o grupo vai lhe proporcionar outras vivências, você vai conhecer outras pessoas, você não vai ficar só dentro de casa cuidando dos netos ou fazendo comida para os outros, é necessário você cuidar da sua saúde, e é o que eu costumo falar para os nossos pacientes, né? Porque normalmente os idosos, por exemplo, eles cuidam dos netos, dos filhos, mas e quem cuida deles, né? Nós devemos cuidar de quem cuida. Então, quando eu falo isso para os nossos pacientes, eu digo, olha, você tem que pensar na sua saúde, porque no dia que você ficar doente, você vai ter que parar de qualquer jeito. Então, para que você tenha uma longevidade maior, venha para o exercício, separe um momento para você, para cuidar da sua saúde, né? Não pense tão somente em querer cuidar do filho, do neto, do bisneto, você precisa pensar na sua saúde. Então, através desses meios, dessas conversas, é que nós conseguimos trazer os pacientes para nós, e o grupo, como um todo, é um grupo alegre, um grupo contente, as pessoas vão contando, né, as suas vivências, os seus ganhos, e ali eles se divertem praticando, fazendo exercício físico. Fábio, nós estamos encerrando mais esse programa Saúde em Questão. Eu quero agradecer muito a sua disponibilidade. Foi muito bom conversar com você. Foi muito bom a gente ter essa conversa, levando essa orientação. Os NASFs estão em todo o município de São Paulo, né? Tem essa busca pelo apoio à saúde de família. E eu acho de extrema importância a sua vinda, os seus esclarecimentos sobre o assunto que nós tratamos. E eu queria agradecer a você. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o tema em específico, um tema muito bom, gostoso de conversar. Eu acredito no NASF, eu acredito em todos os profissionais que compõem o NASF, e é um núcleo que ele dá apoio à saúde da família, dá apoio aos pacientes e consegue fazer a diferença sim. Nós conseguimos fazer um trabalho diferenciado, mostrar um outro contexto e trazer a comunidade para dentro da unidade básica de saúde, e não só mostrar a importância do exercício, como da vacinação, como de diversos outros
diversos outros temas que são importantes, né, que as pessoas possam se atentar, tanto da saúde física como mental, né? Então, o NASF ele consegue promover esse tipo de ação na comunidade, no entorno, né? Sempre Muito pensando bem. num contexto. Né? Beleza. Ficamos aqui, então, com mais um programa Saúde em Questão. E, se ficou alguma dúvida, canal profissional, @prefeitura.sp.gov.br é a sua forma de comunicação. Mande seu e-mail, mande sua dúvida, faça sua crítica e a gente vai estar recebendo. E, se for uma dúvida pertinente ao assunto, será encaminhado ao Fábio Aguiar. Um abraço para vocês, até mais.